Bom dia, quinto ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. A prof está aqui mais uma semana para auxiliar vocês nas atividades. Então, iniciamos as atividades com o início do segundo bimestre. As atividades dessa semana vão ser do livro didático que foi encaminhado para vocês responder no livro. Então, vai ser 15 dias de atividades no livro de vocês. Depois vocês vão devolver na escola para o prof fazer a correção. E daí vai ser mandado as folhinhas impressas. Depois, novamente, a gente envia o livro. Vamos intercalar, né? Que também facilita um pouco com o livro didático. Então, não precisa vocês responder em outro lugar ou pegar folhas impressas, imprimir. Vocês vão responder no livro de vocês. Então, na disciplina de História, as atividades da semana serão no livro do aluno de História, Liga Mundo, quinto ano, nas páginas 26, 27, 28 e 29. Leitura dos textos e do mapa e das imagens nas páginas 26, 27, 28 e 29. Em seguida, responder as atividades 1, 2 e 3 na página 29. Império Marítimo Português. Como você imagina que ocorreu a exploração e o povoamento quando os portugueses chegaram ao território americano? Os estados modernos começaram a surgir no século XV, com a centralização e a unificação do poder nas mãos das monarquias. Portugal foi um dos primeiros estados europeus a se unificar, o que lhe permitiu sair à frente na concorrência por territórios e riquezas. No final do século XV e início do século XVI, o Estado português havia se tornado um império marítimo e comercial, estabelecendo colônias e feitorias na Ásia, África e América. Esse domínio favoreceu relações comerciais e trocas culturais entre diferentes sociedades. Observe o mapa. Ao lado ali temos o significado de monarquia e feitoria, né? Monarquia, forma de governo em que o poder é exercido por um rei ou monarca. Feitoria, local estratégico escolhido pelos portugueses para a troca de mercadorias entre nativos e mercadores portugueses. Então, temos um mapa aqui para vocês observar, né, para complementar a leitura do texto. Então, o mapa Mundo Império Colonial Português, fim do século XV e início do século XVI. Como a prof sempre está falando, para vocês conseguirem entender o mapa, vocês têm que analisar a legenda. Então, a área ali, ó, contornada ao tom de laranja, são áreas controladas pelos portugueses no século XVI. Onde tem os pontinhos pretos, cidades e vilas criadas no domínio português. E essa com flechinha, contorno vermelho, principais rotas comerciais portuguesas. Agora vamos para a próxima página do livro, né? O território que hoje forma o Brasil era a parte americana desse império. Quando os portugueses chegaram a ele, em 1500, buscavam riquezas e recursos naturais que pudessem ser explorados para aumentar a renda da coroa portuguesa e gerar lucro para os mercadores. Na época, as riquezas mais cobiçadas eram metais preciosos, como o ouro e a prata. Para explorar as riquezas de sua colônia, os portugueses negociaram com os indígenas a utilização de seus conhecimentos sobre a mata nativa. Vamos falar sobre biopirataria. Então, aqui façam a leitura para poder entender, né? Tem o significado embaixo também aqui de biopirataria. Nesse contexto, apropriação ilegal dos conhecimentos tradicionais dos povos da floresta por grupos privados, como indústrias farmacêuticas e de cosméticos, que visam obter lucro com esses saberes. A lista a seguir apresenta alguns produtos da floresta amazônica. Organize-se em grupos. Então, como não estamos na sala de aula, né? Não temos como organizar-se em grupos.
Então, peçam ajuda para o papai, para a mamãe, para a avó, para o avô, quem estiverem com vocês, né? Cada grupo pesquisará um dos produtos, depois discutam o resultado da pesquisa, elaborem um cartaz e façam. Também não é possível fazer isso, né? Então, escolha um produto abaixo ali, faça uma pequena pesquisa e pode ser registrado aqui mesmo embaixo na página do livro. A exploração do pau-brasil. O pau-brasil era a principal riqueza extraída da colônia nos primeiros 30 anos da ocupação portuguesa. A árvore, também conhecida como pau de tinta ou ibirapitanga, como denominavam os indígenas que habitavam o território, era muito valorizada na Europa. O pau-brasil era uma árvore nativa da Mata Atlântica e crescia no litoral sul-americano. Desde a região do atual estado do Rio Grande do Norte até o atual estado do Rio de Janeiro, sua exploração era feita pelos indígenas, que faziam a parte mais pesada do trabalho, como cortar, empilhar e transportar as toras para os navios em troca de objetos como facas, machados e anzóis. Esse tipo de troca era conhecido como escambo. A madeira era armazenada nas feitorias portuguesas, de onde era embarcada para a Europa. Então, a troca ali que fazia os indígenas portugueses eram conhecida como escambo. E os indígenas eram explorados, né? Porque eles que faziam a maior parte do trabalho para serem trocados por objetos que em si não tem valor nenhum perto do serviço que eles faziam. Mas para eles era objeto diferente, eles não tinham visto isso antes. Então, eles imaginavam que seria algo de muito valor, né? Por isso que eles acabavam sendo explorados pela troca desses materiais, né? Esses objetos. Então, aqui temos uma pequena imagem, né? Sobre o trabalho ali dos indígenas, extraindo e carregando toras da madeira, né? Para o Brasil. Os navios ali, né? Que carregavam nos navios. As drogas do sertão. Outra riqueza também explorada pelos portugueses no período da colonização foram as drogas do sertão, nome dado aos produtos que não existiam na Europa, como cacau, canela, cravo, baunilha e guaraná. Esses produtos tinham bons preços na Europa e eram utilizados principalmente no preparo de remédios e como tempero de alimentos. Eram encontrados na região amazônica e extraídos pelas missões jesuítas, que utilizavam a mão de obra indígena para esse trabalho. Os bandeirantes também adentravam o sertão em busca desses produtos, entretanto, muitas vezes em conflitos com jesuítas e indígenas das missões. Agora temos 3 atividades para vocês responder no livro mesmo. Questão número 1. Responda as questões a seguir sobre o Império Colonial Português. Letra A. O Império Colonial Português começou a se formar no século XV. Que anos compreendem esse século? Letra B. De acordo com o mapa da página 26, que áreas pertenciam ao Império Colonial Português entre os séculos XV e XVI? Então, aquele mapa, né? Primeiro mapa ali, que a gente analisou a legenda, né? Letra B trata desse mapa aqui. Questão número 2. Que riquezas os portugueses esperavam encontrar inicialmente no território americano? Questão número 3. Que riquezas os portugueses exploraram de fato nessas terras? Então, né? Vocês vão responder a partir da leitura desses textos e a leitura e interpretação do mapa também. Agora vamos falar um pouco sobre as atividades de geografia, que também estará no livro didático de vocês. Então, as atividades da semana serão no livro do aluno de Geografia, Liga Mundo, 5º ano, nas páginas 10, 11 e 12. Leitura dos textos, das imagens e do mapa nas páginas 10, 11 e 12,
Em seguida, responder as atividades 1 e 2 da página 11 e as atividades 1 e 2 da página 12. Então, repare que a prof colocou bem detalhado ali o que vocês vão, fazer e quais atividades apenas é para responder. Então, vocês vão responder essas que estão no enunciado aqui. País, nação e território. Na imagem de abertura da unidade, você observou uma maneira de representar o Brasil, nosso país. Mas qual é o significado de país? O que significa ser brasileiro? Vocês podem voltar ali na imagem da abertura da unidade, para observar ali o que tem na imagem. País é um território definido por limites, como uma população e um governo próprio, que junto com outras instituições compõem o Estado. Então, a gente já trabalhou um pouco sobre isso, Aqui é complemento do nosso conteúdo. Embora as pessoas que vivem em um país possam ter diferentes origens, de modo geral, elas estão submetidas ao poder do Estado, que tem autoridade sobre o território. Um país pode ser formado por uma nação ou por várias nações. A nação é composta de um grupo de pessoas que, em geral, compartilham os mesmos costumes, a mesma língua, crenças, tradições, etc. Toda nação tem uma identidade marcada por um conjunto de símbolos, sentimentos e uma história comum. A bandeira, por exemplo, é um símbolo de uma nação. Temos embaixo aqui, a nossa bandeira do nosso país, do Brasil. O Brasil possui um amplo território, se comparando ao território de outros países, e apresenta uma grande diversidade de paisagens. Essas paisagens são formadas pela combinação de diferentes elementos naturais e culturais. Observe nas fotografias abaixo a variedade de paisagens do território brasileiro. Então, temos 4 imagens, para vocês observar. Então, elementos naturais é o que vem da natureza, E os culturais, o que é fabricado pelo homem. Então, na primeira imagem, temos galpões no Distrito Industrial do município de Boa Vista, Roraima, em 2014. A segunda imagem, Parque Nacional da Serra da Canastra, no município de Delfinópolis, Minas Gerais, em 2016. A imagem 3, Vista da cidade de Curitiba, Paraná, em 2016. E a imagem 4, colheita de arroz no município de Cabrobó, Pernambuco, em 2016. Agora vamos para as atividades, então podem responder mesmo no livro. Questão número 1. O que você observa em cada fotografia desta página? Quais elementos naturais e culturais você identifica em cada paisagem? Então, já falei o que é elementos naturais e culturais. Então, se não couber aqui embaixo para vocês responder, número 1, respondam embaixo da página, Só coloquem número 1 para a prof saber que é número 1. Número 2, recortem de jornais e revistas ou pesquise na internet fotografias de outras paisagens brasileiras diferentes das apresentadas acima e monte um painel com elas. Lembre-se de elaborar uma legenda para cada uma, indicando o local retratado. Então, aqui, quem tiver a possibilidade de fazer, pode fazer numa folha branca, A4, ou uma folha de caderno, e manda para a prof dentro do livro. O território brasileiro. O Brasil possui um território com cerca de 8.515.759 km². E está dividido em 27 unidades da Federação, 26 estados e o Distrito Federal. Então, como a gente também já trabalhou, Observe o mapa. Brasil, divisão política atual. Então, temos aqui os estados do Brasil, suas capitais.
Sempre observem a legenda para poder entender os mapas. Então, os quadradinhos pretos são as capital do país, perdoe, o quadradinho maior, né? Ali, a capital do país, que é o Distrito Federal, né? Brasília, que está no Distrito Federal. O quadradinho menorzinho é a capital de cada estado. E o tracinho preto, limite entre países, né? Aqui, né? Tem o limite aqui entre os países. Número 1. Qual é a capital do Brasil? Como você descobriu isso? Questão número 2. Qual é o nome da unidade da federação em que você vive? Qual a capital dela? Então, o que é a unidade de federação? São os estados. Então, qual é o estado que você vive? Qual a capital dela? Desse estado, né? Agora vamos falar um pouco sobre a disciplina de ciências. As atividades da semana serão no livro do aluno de ciências, APES, 5º ano, nas páginas 88, 89, 90 e 91. Leitura dos textos e das imagens nas páginas 88 e 90. Em seguida, responder a atividade 1 na página 89 e a atividade 4 e 5 na página 91. Nutriente nos alimentos. Vamos analisar embalagens de diferentes alimentos e interpretar suas informações nutricionais. Você sabe o que os alimentos contêm que faz bem à nossa saúde? Para descobrir respostas para essa pergunta, que tal conversarmos com uma nutricionista? Então, aqui temos uma entrevista com a nutricionista para vocês fazerem a leitura, falando um pouco ali como a boa alimentação contribui para a nossa vida. Quais são alguns desses nutrientes? E qual é o papel das vitaminas e minerais? Além desses, quais outros nutrientes existem? Há mais algum nutriente que não pode faltar? Qual é o último recado que você gostaria de dar? Então, foi as perguntas feitas para a nutricionista, né? E tem as respostas dela ali para vocês fazerem a leitura. Questão número 1. Então, vão responder apenas essas que a prof colocou aqui, tá? Não é todas ali que estão nessas páginas. Questão número 1. Complete o quadro abaixo que sintetiza algumas informações da entrevista da página anterior. Então, nome do nutriente, carboidrato, exemplo de alimentos que contêm o nutriente. Então, a partir também do que já estudamos, né? Já trabalhamos pirâmide alimentar, já trabalhamos os alimentos. Então, vocês já sabem um pouquinho também para preencher aqui. Proteínas e os exemplos de alimentos que contêm esse nutriente. Gorduras e os exemplos de alimentos que contêm esse nutriente. Vitaminas e minerais e o exemplo de alimentos que contêm esse nutriente. A número 2 não precisa fazer. Agora vamos para a número 3. Veja o cartaz que as crianças começaram a fazer ao analisar as informações nutricionais nas embalagens dos alimentos. Então, temos aqui, né, alguns alimentos com a sua análise nutricional, né? O que temos ali? Uma caixa de suco, daí tem a quantidade média por 100 ml de energia, de carboidratos e vitamina C. Temos um biscoito integral, então a composição média por 100 gramas do produto. Temos energia, proteínas, gorduras e carboidratos. Temos o macarrão, também energia, proteína, gorduras e carboidratos. O açúcar, o chocolate. Então, para vocês observar, né, aqui, qual nutriente tem e a quantidade dele ao lado. Questão número 4. Agora preencha o quadro abaixo que começou a ser feito, indicando a quantidade em média de cada nutriente em 100 gramas ou 100 ml de produto. Então, sigam um exemplo, né? Aqui tem um exemplo como flocos de milho. E esses outros citados aqui na número 4
são esses que tem aqui. Então, é o biscoito integral, macarrão, requeijão, suco de goiaba, açúcar e achocolatado. Então, vocês vão olhar ali o primeiro, biscoito integral. Quanto que ele tem de proteína? Então, volta lá. Proteína, então dá ali 9,3. Vou anotar lá. Quanto que ele tem de gorduras? 13,6 gramas. Quanto que ele tem de carboidrato? 70,9 gramas. Quanto que ele tem de vitaminas? Ó, não tem ali a opção vitamina, então não coloca, né? E minerais também não está marcando ali, então também não coloca. Só vão colocar os dados que tiverem presentes aqui nessa análise nutricional. Agora temos uns meninos ali, né, conversando, pensando, analisando, né? Estão analisando ali. Então, o primeiro, quais dos alimentos são mais ricos em proteínas? O segundo, quais dos alimentos são mais ricos em carboidratos? E a terceira, qual dos alimentos é mais rico em gordura? Então, na questão número 5, analisem os dados do quadro acima, em seguida troquem ideias e respondam as dúvidas das crianças. Então, a partir desses alimentos que você preencheu o quadro, quais dos alimentos são mais ricos em proteínas? Vocês vão colocar aqui no número 5. A segunda pergunta, quais dos alimentos são mais ricos em carboidratos? Então, o maior em carboidrato desse quadro, vocês vão colocar, né? Respondendo a questão número 5. E a última, qual dos alimentos é mais rico em gordura? Também vão analisar depois de preencher o quadro e vão responder na questão número 5. Qualquer dúvida pode chamar no privado que a prof estará auxiliando vocês. Bons estudos e boa semana.